Olá, lindezas! Voltamos com mais um recorte da aula síncrona que tivemos sobre o período simples na gramática tradicional no curso de extensão da UniOeste. Prof, então eu já aprendi. Se o verbo pede o complemento e esse complemento não tem preposição, é objeto direto, certo? Certo, na maioria dos casos. Toda regra tem exceção, então vamos lá. Não é muito comum, mas pode acontecer de a gente preencher o objeto direto com uma preposição, quando essa preposição não participa da regência do verbo. Por exemplo, comi do pão que o diabo amassou. O verbo comer, ele pede comeu o quê? Ele não pede do quê. Mas é uma estruturação, são frases que a gente estilisticamente acaba pondo esse elemento e ela se cristaliza dessa forma. Então, aí é um exemplo. Você poderia dizer, comi o pão que o diabo amassou, mas também pode falar, comi do pão que o diabo amassou. Saquei o revólver ou saquei do revólver. Então, essas construções, a gente vai dizer, então é objeto indireto? Não. O verbo, ele não pede a preposição. A gente coloca por fins estilísticos. Então, é um objeto direto preposicionado. Então, tem de analisar se o verbo pede, é regido por preposição ou não. Aliás, se o elemento que vem depois do verbo é regido. O verbo é o regente. Outro exemplo, eles adoram a Deus sobre todas as coisas. Então, vejam só, aqui essa construção é muito comum ter a preposição. Mas vejam que o verbo adorar não pede preposição. Eu adoro melancia. Eu geralmente não vou falar adoro a melancia no sentido de preposição, só se você for artigo. Vamos pegar um termo em masculino para ficar mais evidente. Eu adoro a melão, por exemplo. A gente não usa, mas para Deus a gente usa. Então, nesse sentido, o verbo não está pedindo preposição. É objeto direto ainda sim, mas chama-se de objeto direto que está preposicionado. É diferente, por exemplo, ó, Matilde... comi o verbo, sorry. Matilde adora a sintaxe. Esse A ali, gente, imagine que tem um verbo aí, esse A é artigo, é como se fosse adora o conteúdo de sintaxe. Você troca por um o, artigo. Então, só tem que cuidar, porque se eu tivesse o verbo adorar aqui, seria um objeto direto também, porém não estaria preposicionado. Então, tem que perceber quando esse A é artigo, no último caso, quando ele é preposição. E nós temos ainda o A que é o pronome, que a gente acabou de ver que ele substitui o objeto direto, né? Então, vocês veem que tem muitas funções morfológicas lá. Então, existe uma certa característica de verbos que geralmente acabam pedindo esse objeto direto preposicionado, que a gente costuma usar com o verbo objeto direto preposicionado. E tem um caso em que é obrigatório usar, chegaremos lá. Por exemplo, verbos que exprimem sentimento. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar, adorar. Então, são verbos que pode acontecer de o objeto estar preposicionado, mas ser um objeto direto. Também usamos para evitar ambiguidade. Por exemplo, ao mestre vai matá-lo. Se eu não tivesse essa preposição, seria o mestre vai matá-lo, seria um sujeito. Mas não é. E o que é então, prof? É objeto direto. Mas o objeto direto não é o lo? Então, este é um caso que a gente fala que é um objeto direto que é pleonástico, ele se repete, certo? Nós temos menos costume de fazer o objeto pleonástico, mas o português de Portugal é bastante comum eles fazerem a repetição do objeto direto ou indireto. Então, aqui é uma repetição, eu coloco A para evitar ambiguidade e não parecer que seja sujeito. E quem é o sujeito, então, prof? O sujeito está oculto. A gente não sabe aqui, porque eu fiz um recorte, peguei esse exemplo lá da gramática, mas ele está oculto. Não pode ser um sujeito indefinido? Não pode. Por que não pode ser um sujeito indefinido, segundo a gramática aqui? Porque o sujeito indefinido ou se faz na terceira pessoa do plural, tipo, vou matá-lo, ou se faz com a terceira pessoa do singular,
com a partícula C, certo? E também quando vem antecipado é bastante comum. A homem pobre, ninguém roube. Então, o que eu fiz? Eu peguei o objeto direto, que a posição canônica é depois do verbo, e topicalizei. Então, neste caso, é comum a gente usar a preposição no objeto direto. E tem um caso em que é obrigatório, quando a gente expressa por pronome pessoal oblíquo tônico. Então, ela sabota a si mesma. Ela sabota quem? Ela. E esse objeto direto aí, com si, eu não poderia ser, ela sabota si mesma. Esse a é exigido neste caso. Então, é um objeto direto preposicionado. Beleza, lindezas? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre objeto indireto. Joinha, um abraço e até lá.